Boa noite, amados irmãos, graça e paz. Eu não sei se é só uma percepção minha, mas hoje parece que está assim meio agitado, né? Assim, está um pouco. O ideal é que a gente dê uma acalmada desde o início do culto. Mas vamos tentar, nesse momento, então, a partir de agora, dar uma respirada, né? Dar uma respirada para que a gente possa aproveitar ainda mais esse momento, né, de culto. Eu convido os irmãos, então, a nós abrirmos as nossas Bíblias em Apocalipse. Vamos dar continuidade à série de sermões no Apocalipse. E nós vamos meditar hoje em Apocalipse 4, todo o capítulo 4. Apocalipse 4, do 1 ao 11. Acompanhe em sua Bíblia essa leitura. Depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. E ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem um rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criaste. Sim, por causa da Tua vontade vieram existir e foram criadas. Amém. Senhor Deus, mais uma vez, te pedimos que o Senhor nos ajude em nossas fraquezas, debilidades, e nos abençoe, Deus, com a porção da Tua palavra. Fala aos nossos corações, Deus, conforme o Teu querer, e seja com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, uma música muito conhecida, talvez a letra não seja muito conhecida, mas a melodia, as pessoas tomam ela como eu vou colocar aqui só o início dela, só para a gente saber. A música se chama, traduzida para o português, Um de Nós. Aparentemente, a cantora,
Johann Osborne. Não é cristã, mas escreveu essa música. Muitos tomam essa música como uma música romântica, mas ela traz mais ou menos o seguinte em sua letra. Ela faz os seguintes questionamentos. Se Deus tivesse um nome, qual seria? E você o diria diante dele? Se estivesse cara a cara com ele em toda a sua glória? O que você perguntaria se pudesse fazer só uma pergunta? Sim, Deus é maravilhoso. Sim, sim, Deus é bom. Sim, sim, sim. Se Deus tivesse um rosto, como ele seria? E você gostaria de ver? Se ver significasse que você teria que crer em coisas como o céu, Jesus e os santos e todos os profetas? Sim, Deus é maravilhoso. Sim, Deus é bom. Sim, sim. E se Deus fosse um de nós? Apenas um desajeitado como um de nós? Apenas um estranho no ônibus, tentando ir para casa? Apenas tentando ir para casa, de volta para o céu, sozinho, ninguém ligando para o seu telefone, exceto talvez o Papa em Roma. Esses questionamentos, né, imaginários aqui estão acontecendo com João. O apóstolo João está tendo a oportunidade de ver Deus em toda a sua glória. Essa passagem aqui, que está logo em seguida às cartas que foram, então, direcionadas àquelas 7 igrejas, e estão também antes da revelação daquelas coisas que deverão acontecer, hão de acontecer. Esse capítulo 4, assim como também o capítulo 5, que nós não vamos ver hoje, revela o centro da autoridade de Deus. Esse capítulo ensina que Deus reina de seu trono. Embora outras passagens falem disso também, essa passagem aqui ela é muito emblemática. É como se Jesus, que está então conduzindo João, que mais uma vez agora diz que se encontra em espírito, antes de anunciar as coisas que devem acontecer, chama João para a razão de toda a realidade. Diz assim: João, antes de eu anunciar para ti como as coisas vão se desenrolar, é preciso que tu sente e veja aqui algumas coisas. E é isso que nós, então, vamos percorrer aqui, tentando entender este capítulo. Bom, João inicia o capítulo 4, né, dizendo que depois destas coisas, daquilo que aconteceu, ou que ele já relatou aqui anteriormente, nos capítulos 1, 2 e 3, ele então vê não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ele havia ouvido. Aquela voz que anteriormente, lá no capítulo 1, o chama e fala com ele, a voz do Senhor Jesus. Ele então conclui aquelas mensagens proféticas às igrejas, e agora, uma segunda vez, ele diz que está em espírito. Isso significa que ele está pronto, está sendo chamado para ter, então, uma nova visão, e uma nova visão será relatada. Bom, como eu falei, João antes havia visto Jesus ressuscitado, o próprio Cristo falando com ele, conduzindo ele nessas visões. E agora ele vê uma porta aberta no céu. Uma porta aberta, talvez a tradução melhor seria, uma porta foi aberta no céu, indicando que é o próprio Deus quem a abriu. E o escritor aqui evita escrever o nome de Deus. Ele diz, portanto, que a porta foi aberta. Isso nos lembra também de uma porta que já havia sido aberta em uma das cartas a uma das igrejas, né? Na igreja de Filadélfia, então, no capítulo 3, verso 8, que nos diz que uma porta
foi colocada aberta diante daquela igreja. Mas essa foi, agora, uma porta aberta no céu, representando o acesso a Deus. E vejam, é Jesus, meus irmãos, que tem a chave de Davi, como nós vimos também em uma das igrejas, no caso, a mesma carta à igreja de Filadélfia, Jesus como sendo aquele que tem a chave de Davi, aquele que abre a porta que ninguém pode fechar e que fecha as portas que ninguém pode abrir. Ele mesmo abre essa porta e para dar continuidade à revelação àquele servo das coisas que devem acontecer. E ele segue no versículo 2, dizendo que ele imediatamente se acha em espírito e enxerga armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. A ideia do trono, ela já vem sendo, na verdade, enfatizada desde o capítulo 1. Lá no versículo 1 desse capítulo 1, versículo 4 do capítulo 1, ele faz uma saudação às igrejas, às 7 igrejas, e ele faz uma saudação triuna. Ele fala, graça e paz a vós outros, da parte daquele que era, que é e que há de vir, e ele fala também da parte dos 7 espíritos que se acham diante do trono. Ele já adianta essa temática aqui. Mas também, no capítulo 3, versículo 21, o Senhor, anunciando algumas coisas à igreja lá de Laodiceia, ele diz: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Então, a ideia vem sendo trabalhada já desde o princípio da carta. No versículo 3, João descreve quem está assentado no trono. Ele tem aquela visão majestosa, ele vê um trono armado no céu e alguém sentado nesse trono. Novamente, ele evita usar o nome de Deus. E diante da maravilha, da majestosa glória do Senhor, João, então, ele tenta transmitir, ele transmite para nós aquilo que ele enxerga, aquilo que ele vê naquela visão, não de outra forma que não através de coisas que são conhecidas dos homens. A visão humana não pode enxergar Deus. E ele, então, somente consegue descrever o ser que ele vê ali sentado naquele trono através de pedras preciosas com suas cores. E alguns estudiosos vão relacionar essas cores usadas, essas pedras aqui também usadas no versículo 3, dizendo que esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Alguns estudiosos vão, então, fazer essa relação dessas cores, dessas pedras, com o peitoral da vestimenta sagrada do sumo sacerdote, lá no Antigo Testamento, que continha 12 pedras diferentes, e com o nome de uma das 12 tribos gravadas em cada pedra. Essas cores, então, elas podem representar a conexão entre aquele que está no trono e o seu povo. Assim como o sumo sacerdote carregava em sua vestimenta, ele sendo o representante do povo, ali, intercedendo pelo povo, trazia o nome das tribos, identificando o povo de Deus, e fazendo, então, essa conexão com aquele que está no trono e aqueles que são seus. Alguns estudiosos vão apontar isso. Ele fala ainda também do arco-íris, tendo o aspecto da esmeralda. A esmeralda tem aquele aspecto, a sua cor é verde, tem esse aspecto, mas o arco-íris ele traz a ideia da aliança de Deus, que Deus havia feito com Noé, prometendo que
não mais destruiria o mundo com um dilúvio. E essa ideia do arco-íris e das promessas de Deus, da aliança de Deus ali com Noé, nos fala e aponta para a fidelidade de Deus para com o seu povo. Deus, ele cumpre as suas promessas. Percebam que em todas essas muitas figuras e símbolos colocadas aqui por João, relatando a visão que lhe foi dada, nós temos aspectos de quem Deus é. Ele expressa quem está no trono e ele, então, expressa isso através de objetos translúcidos, transparentes, com significados teológicos. E, através disso, através desses objetos, os leitores de João, o próprio João, os leitores de João, nós podemos ter um vislumbre daquele que está assentado no trono. É necessário que nós entendamos essas muitas figuras aqui para tentar decifrar o que João está transmitindo, na verdade, a mensagem do próprio Deus para o seu povo. Seguindo, o versículo 4, meus irmãos, diz que ao redor do trono, na visão de João, há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Os anciãos aqui, que são 24, é a mesma palavra para presbíteros. E, como nós sabemos, esses presbíteros, eles são representantes, do povo de Deus, representantes de uma comunidade local. Bom, a interpretação tradicional para esses 24 tronos e 24 anciãos é que esses 24 anciãos representam 2 grupos de 12. Então, eles representam as 12 tribos de Israel, citando o Antigo Testamento, e representam os 12 apóstolos do Senhor Jesus, representando o Novo Testamento. Essa é a interpretação tradicional, o que simboliza, então, a totalidade do povo de Deus, ou seja, os crentes, aqueles que foram constituídos sacerdotes a Deus. Veja que, através dessa figura, que simboliza isso, João, ele vê a promessa de Jesus cumprida. Jesus, então, se direcionando à igreja de Laodiceia, no capítulo 3, versículo 21, que nós já lemos, dizendo que ao vencedor ele daria, então, a sentar-se com ele no trono, assim como ele se sentou no trono de seu pai. Ele vê aqui, através dessa figura, através dessa visão, a promessa de Jesus cumprida. O povo de Deus representado ali, naquela visão, pelos 24 anciãos, sentados em tronos ao redor do trono de Deus. O povo santo, são aqueles que venceram, são aqueles que permaneceram fiéis até o fim. Ele diz ainda, no versículo 4, que eles estão vestidos de branco, e em suas cabeças há coroas de ouro. Vestes brancas e coroas de ouro. Capítulo 3, versículo 5. Jesus também havia dito que o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas. De modo nenhum apagarei o seu nome do livro. As vestimentas brancas falam da pureza desse povo. Falam da pureza daqueles que venceram. E fala também, as coroas falam da vitória que foi alcançada por todos esses remidos. Vejam só, irmãos, isso aqui nos aponta para o entendimento de que as promessas feitas aos vencedores, todas essas promessas que Jesus faz a cada uma daquelas 7 igrejas em que João acabou de escrever, essas promessas feitas a esses vencedores
são baseadas numa realidade celestial. Há uma realidade celestial, há uma realidade total em que essas promessas podem ser feitas e cumpridas. Os 24 anciãos, que representam então o povo de Deus, todos os remidos, aqueles que perseveraram e foram testemunhas fiéis do Senhor, eles estão ocupando seus tronos para reinar e para julgar, como Jesus mesmo havia anunciado. João segue a sua descrição dessa visão, dizendo no versículo 5, que do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Esses elementos naturais, esses fenômenos naturais, em geral, são descritos numa teofania, ou seja, numa indicação da presença e da atividade divina. Assim como, por exemplo, Moisés vê aquela sarça que ardia sem se consumir, né? Assim como lá no Êxodo, quando no Monte Sinai o Senhor entrega a lei ao povo e há relâmpagos, há trovões, há nuvens, esses fenômenos naturais descrevem essa teofania, essa presença divina, essa atividade divina. E elas descrevem também a grandeza, a força e o poder de Deus. É uma maneira retórica do próprio João expressar para os seus leitores quão grande, quão forte, quão poderoso é esse Deus. Ele, pensando em como ele pode descrever isso, como ele pode expressar isso, ele faz uso desses fenômenos naturais. E ele segue dizendo ainda que diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Ele traz essas ideias, retira essas ideias do Antigo Testamento, como em Ezequiel, como em Zacarias, e aqui nada mais é do que, como nós vimos já também no capítulo 1 desse livro de Apocalipse, que esses 7 Espíritos são, na verdade, o Espírito Santo de Deus. O número 7 expressa a plenitude de algo. E aqui, diante do trono, está a plenitude do Espírito Santo. Veja que, mais uma vez, João expressa a ideia de Deus, a visão do trono de Deus em termos triunos. Né? O Pai está sentado no trono. O Filho fala com ele, conduzindo ele nessa visão. E diante do trono está o Espírito de Deus em sua plenitude. E esse Espírito, que é o próprio Deus, age em conformidade à vontade do Pai e do Filho, que na verdade é uma só. É um Espírito, por exemplo, em Espírito que João se encontra para ver as visões. Na verdade, o Espírito que fala às igrejas. Né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Em outras palavras, meus irmãos, é o Espírito Santo que age em meio a toda a ordem criada. É o Espírito que pairava sobre o abismo lá no início. É o Espírito que sopra o fôlego de vida. É o Espírito que encoraja, que consola o povo, que santifica os santos. O Espírito de Deus é aquele por meio do qual as coisas, os planos do próprio Deus são realizados. Bom, ele segue dizendo no versículo 6 que há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal. Há inúmeras interpretações para isso, né? Assim como tantas outras figuras. O mar de vidro como cristal é extraída lá do capítulo 1 de Ezequiel. Né? Geralmente o mar, né,
na Escritura, em especial nas Escrituras apocalípticas, simboliza separação entre coisas, ou também pode representar o caos. Por exemplo, em Apocalipse capítulo 21, nós ainda chegaremos, né, e vamos ler, né, e ver lá que na Nova Jerusalém o mar já não existe, simbolizando que o caos, o mal, ou mesmo qualquer separação daqueles santos que se encontram no céu com Deus também já não mais existe. Portanto, aqui João expressa falando de que diante do trono há uma espécie de mar, né, claro como cristal. Diante do trono de Deus, as forças caóticas do mar, né, e pode representar isso, estão apaziguadas diante da soberania divina. Ele fala também agora de que no meio do trono e à volta do trono existem 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. Essa visão também é extraída de Ezequiel, capítulo 1. O apóstolo João, para expressar aquilo que ele enxerga, ele busca esses elementos de outros escritos apocalípticos, né? E traz para aqueles leitores que conheciam as Escrituras, e apresenta, então, para eles a ideia de que esses 4 seres viventes estão relacionados com a criação, né? São, então, versículo 6, esses 4 seres viventes estão cheios de olhos por diante e por detrás. Versículo 7, o primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo a novilho, o terceiro tem o rosto de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. Alguns apontam a interpretação de que, como esses 4 seres viventes têm relação, então, com a criação de Deus, com tudo aquilo que é criado e que existe, então, teriam a ver com coragem, força, inteligência e rapidez, né, pegando a ideia aí desses 4 seres vivos. Bom, ele diz que eles têm olhos na frente e atrás. Lá em Ezequiel, né, o texto, você pode ler depois com calma em casa, fala de rodas que estão cheias de olhos também. Ele extrai isso daquele texto. Isso nos ensina de que esses seres viventes, cheios de olhos, têm uma visão completa e abrangente para louvar a Deus como o Todo-Poderoso. E diz as Escrituras que, no versículo 8, esses seres viventes cheios de olhos e de asas, né, e nós lemos isso em Isaías também, a ideia de seres com 6 asas, eles estão cheios de olhos e eles não têm descanso nem de dia nem de noite, proclamando, né, e aí vem o primeiro hino de 20 hinos em toda a carta do Apocalipse. Bom, não ter descanso, estão proclamando. Eles louvam a Deus de modo contínuo e interminável. E quando eles fazem isso, meus irmãos, eles alcançam, eles atingem a sua existência, o propósito de sua existência. Com isso, né, pegando toda essa ideia, nós, então, podemos construir o entendimento de que o que João está expressando aqui é que, ao redor do trono de Deus, a visão que ele está tendo daquilo que é a realidade, aquilo que é a realidade total da existência, é de que as coisas criadas, os seres,
criados têm a função de louvar a Deus. Essa ordem foi quebrada pelo pecado. Deus, então, está restaurando essa ordem. Mas, desde o início, e, claro, para todo o sempre, a função, a razão da existência das coisas criadas é de louvar a Deus. É de louvar a Deus. Isso nos lembra do texto dos Salmos, né? Em que todo ser que respira deve louvar ao Senhor. Veja aqui o conhecimento, né, expressado aqui pela visão completa e abrangente, pelos muitos olhos que esses seres, na visão de João, têm, o conhecimento preciso deles sobre quem Deus é, leva a proclamarem as virtudes de Deus. E nesse primeiro hino, ele inicia com a expressão santo, 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 que é claramente extraído do texto de Isaías, que nós lemos durante o culto, Isaías capítulo 6. Santo, 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 que é um atributo, o único atributo que aparece expresso dessa forma nas Escrituras, repetido 3 vezes, para expressar o grau elevadíssimo da santidade de Deus. Deus, Ele não é simplesmente santo, Ele é santíssimo. Ele é totalmente santo e puro, como 1 João, capítulo 1, verso 5, nos ensina, dizendo que Ele é luz e nele não há nenhuma treva. Não há em Deus sombra, não há qualquer mancha. Deus é totalmente bom e puro e limpo. E os leitores de João, eles com certeza estavam ali com a mente fresca, lembrando que o próprio Jesus já havia se identificado ali para a igreja de Filadélfia como o santo. Capítulo 3, versículo 7. Estas coisas diz o santo, o verdadeiro. Veja, irmãos, a gente pode fazer a distinção entre santidade moral, que essa é compartilhada conosco, é um atributo de Deus que é comunicável, e a santidade moral é esperada daqueles que são feitos filhos de Deus. Mas, ao louvar aqui a Deus, esses seres viventes expressam não necessariamente a santidade moral de Deus, mas eles expressam a santidade que a gente pode chamar de majestosa de Deus. Deus, ele é totalmente distinto e separado, acima e além de qualquer das suas criaturas. Ele é o todo-glorioso. Isso nos insere num ambiente em que nós não podemos necessariamente nos achegar a Deus tratando-o como um igual. Deus, por sua essência e natureza, é distinto de toda a ordem criada. Então, a Osborne, ali, a cantora, né, dessa música, lida no início, ela faz o questionamento: e se Deus fosse um de nós? Ainda que a gente possa fazer relação de que o próprio Deus se fez carne e habitou entre nós, se fez um de nós para pagar o preço da nossa culpa, Deus, ele é distinto totalmente. Ele, nesse aspecto, nunca será um de nós. Ele é todo glorioso. Mas uma segunda característica do ser de Deus, da essência de Deus, é expressa nesse hino, falando de que Deus é todo-poderoso. Ele é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Aqui fala do poder absoluto de Deus. O poder absoluto de Deus é a capacidade de fazer acontecer o que Ele deseja e determina que aconteça. Somente Ele tem esse poder de fazer
tudo aquilo que a sua vontade estabelece. E ele segue também ainda dizendo, louvando, eles louvam a Deus, dizendo, aquele que era, que é e que há de vir. Uma expressão para se tratar da eternidade desse Deus. Deus é santíssimo, é poderosíssimo e é eterno. A eternidade, ela faz parte de um outro atributo de Deus, que é a infinidade de Deus. Deus é infinito. E somente Ele é assim. Essa infinidade de Deus diz respeito a dois aspectos que, para nossa compreensão, nós precisamos estabelecer: espaço e tempo. Deus está acima e além dessas noções. Deus é atemporal, né? Para Deus não há espaço. O espaço fala da imensidão ou da onipresença. Deus preenche todo o espaço com o seu ser. Mas aquele que era, que é e que há de vir, fala do tempo, da nossa noção de tempo. Fala dessa eternidade. Ou seja, para Deus não há passado, presente e futuro. Ele é eterno. Não tem início nem fim. As gerações vêm e vão, mas Deus permanece o mesmo. Ele sempre existiu, Ele existe e Ele sempre existirá. Quanto mais nós tentamos retroceder na perspectiva do início, nós percebemos que a nossa mente não é capaz de compreender totalmente a Deus em sua eternidade. Como assim Deus sempre existiu? Não, beleza, ele sempre existiu, ok. Mas como é que foi o início? Não teve início. Mas, sabe, a gente sempre tem a necessidade de estabelecer a noção de tempo e espaço. Mas Deus não é assim. Tempo é uma categoria nossa, de criaturas temporais, transitórias, finitas, mas Deus é a própria eternidade. É da essência de Deus, ser eterno. Se Deus não for eterno, Ele não é Deus. Se Ele não for eterno, alguma coisa vai ter que necessariamente vir antes dEle. Ele não seria Deus. Deus é eterno por essência. Portanto, irmãos, Deus é santíssimo, é todo-poderoso e é eterno. Essas três características de Deus, louvadas por esses seres viventes, e na visão de João ele está compreendendo isso. Olha, as criaturas, tudo que foi criado, tudo que não é Deus, serve para louvar as virtudes, para louvar a Deus em toda a sua plenitude. E essas três características, elas podem, então, com elas nós podemos ter a noção de tantas outras coisas, de tantas outras características divinas. É porque Deus é santo, 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 que Ele também é justo. É porque Deus é santo, 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 e não pode tolerar o pecado, que a sua ira se manifesta, porque Ele não pode, Ele não se mistura com o pecado. É porque Deus é eterno, que o amor que Ele derrama sobre criaturas finitas, pecadoras, pode ser compreendido também como duradouro. É porque Deus é todo-poderoso e eterno, que nós podemos compreender que Deus é imutável. Ele não precisa sofrer mudança, Ele é perfeito. Por isso Ele não muda. Ele não precisa se elevar, porque Ele já está no grau mais elevado. E Ele também não desce do nível que é. Ele não sofre mudança. Deus é santíssimo, é todo-poderoso, é eterno. E todas as outras suas características são encontradas no mais alto grau que nós podemos imaginar. Na verdade, vai além daquilo que nós podemos imaginar. A misericórdia de Deus é infinita. O amor de Deus
é infinito, a graça de Deus é infinita. Nós não temos como medir, meus irmãos. Percebam que, ao simplesmente falarmos e relembrarmos essas características de Deus, Jesus está apresentando isso para João. E João, ao ver isso, ao relatar também isso para as igrejas, e quando nós lemos isso, relembramos isso, vemos essas características expressas aqui, pelo menos deve ser, né? A nossa ação, a nossa atitude diante disso é fazer com que, é como esses seres viventes estão fazendo, proclamando, louvando. Né? Na verdade, a atitude natural de todo aquilo que existe, como nós já falamos, é louvar a Deus. Esse sentimento, essa atitude precisa se fazer, pelo menos é aquilo que eu espero de mim, mas da igreja também, de ao vermos isso, ao falarmos desses atributos, nós sintamos, aqui, hoje, agora, a majestade de Deus, a glória de Deus, de como Ele é grande, de como Ele é perfeito e de como nós precisamos, devemos adorá-lo. Veja, Ele é distinto de tudo, de qualquer coisa. Ele é maior do que tudo e de todos. E nós precisamos adorá-lo. Veja, irmãos, a verdadeira adoração a Deus é aquela que considera quem Ele verdadeiramente é. Se eu não conheço, se eu não sei quem é esse Deus, como Ele age, o que Ele faz, o que Ele quer, dificilmente, se não impossível, adorá-lo verdadeiramente. Os povos ímpios, que possuem os seus deuses, seus falsos deuses, suas ilusões, dizem adorar esses deuses, se prostram, mas não há Deus como o nosso Deus. Na descrição dessa visão, João segue dizendo que quando os seres viventes, versículo 9, derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono e adorarão ao que vive pelos séculos dos séculos. E depositarão as suas coroas diante do trono. E aí vem um segundo hino. Vejam, esses anciãos, eles então, diante da proclamação daqueles seres viventes, dando glória, honra e ações de graças, a palavra diz que eles então vão se prostrar diante daquele que se encontra sentado no trono e adorarão aquele que é eterno, aquele que vive pelos séculos dos séculos. Eles vão deixar então os seus tronos e eles vão cair diante daquele que está no trono. Depositar as suas coroas aqui diante do trono traz a ideia de que os santos, os remidos, aqueles que estarão lá adorando a Deus no céu, eles, apesar das recompensas que eles recebem e receberão por sua fidelidade, por permanecerem fiéis até o fim, até a morte, por terem vencido, eles não celebrarão suas próprias realizações. Eles terão a compreensão exata quem é de fato o merecedor de receber a glória, o poder, a honra, por eles estarem lá. Eles atribuirão o mérito de tudo ao que está assentado no trono. Eles reconhecerão que é dele que procedem todas as coisas, inclusive as recompensas que eles recebem. E o versículo, então, 11, vem com esse hino dizendo que
Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Digno nada mais é do que merecedor. Deus é merecedor. E ele diz, então, no hino, de receber a glória, a honra e o poder. No capítulo 3, verso 4, escrevendo à igreja de Sardes, dizendo que Sardes tem, contudo, umas poucas pessoas que não se contaminaram, ou não contaminaram as suas vestiduras, e elas, então, andarão de branco, junto com Jesus, pois são dignas, pois são merecedoras. Alguns dignos de andar de branco junto com Jesus. Mesmo ao receber isso, esses remidos, os santos de Deus compreenderão que a glória, a honra e o poder devem ser dados somente a Ele. E o hino diz, porque todas as coisas que tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Esse hino aqui, nesse capítulo 4, ele expressa dois aspectos fundamentais, já que estamos diante da visão do trono, ou seja, da soberania, do reinado de Deus sobre a história, sobre o universo, sobre tudo que existe. Ele fala de dois aspectos fundamentais dessa soberania. Ficam em destaque, então, a vontade de Deus e o poder de Deus. A vontade de Deus, meus irmãos, como diz o versículo 11, por causa da tua vontade, todas as coisas vieram a existir. A vontade de Deus, então, é o atributo por meio do qual Ele aprova e decide executar todo o ato necessário para a existência e para a atividade de si mesmo e de toda a criação. A vontade de Deus estabelece aquilo que Ele vai fazer. Antes que o universo viesse a existir, Deus já reinava. E Ele poderia criar ou deixar de criar segundo a sua vontade. Ele poderia ter criado desta ou daquela maneira segundo a sua vontade. Ele tinha o soberano direito de criar. Ele é Deus. Tudo que Ele fez e faz tem motivos em seu próprio ser. Não é a vontade do homem, não é por causa de qualquer atributo do homem. Ninguém influencia, sugere, ninguém sugestiona os planos de Deus. A sua vontade é independente. Criar o mundo, salvar pecadores e todas as outras atividades que Deus realiza é única e exclusivamente fruto da sua própria vontade. Se não fosse assim, Ele não seria Deus. Com quem Deus tomou conselho na criação de suas criaturas e na colocação delas em seu devido lugar. Por que o cachorrinho poodle é daquele jeito que é? Deus quis, foi da vontade de Deus. Porque as coisas aconteceram assim no mundo. A vontade de Deus estabeleceu assim. Porque o universo é do jeito que é. A única resposta possível é: por causa da tua vontade vieram existir e foram criadas. Mas fica em destaque aqui, apesar de a palavra não ter, no versículo 11, até tem, mas não nesse sentido, é o poder de Deus. Os anciãos atribuem a Deus, que é digno de receber a glória, a honra e o poder. Mas quando nós falamos da vontade de Deus, das coisas vindo à existência, fica em destaque o poder de Deus. E Ele é todo-poderoso, Ele é onipotente, Ele tem todo o poder. A onipotência é o atributo de Deus que lhe permite fazer tudo o que for da sua vontade. Se por um lado a vontade de Deus estabelece algo, é como se, digamos assim, Deus estabelecesse em sua mente o que vai fazer. E está ali, o projeto está ali, o plano. Mas é o poder de Deus que coloca em execução essa vontade.
Esse poder não apenas traz todas as coisas à existência, mas é esse poder que sustenta tudo que existe. Além de trazer à existência, é pelo poder de Deus que Ele mantém também as coisas existindo e funcionando para a glória do seu próprio nome. Deus é digno. E a visão, então, completa do que João está vendo aqui, antes de conhecer as coisas que hão de acontecer, de como as coisas se desenrolarão, como a história se desenrolará, João é trazido pelo próprio Cristo ressurreto a enxergar quem está no controle de todas as coisas. Para aqueles homens e mulheres, aqueles irmãos na Ásia Menor, que recebiam aquelas cartas, que passavam por perseguição e que estavam talvez com dúvidas de qual seria o seu futuro, do que estava lhes aguardando, a mensagem do Senhor é de que o centro de toda a realidade existente é Deus. Ele está mostrando que Deus é que ocupa o centro de todo o universo e rege soberanamente tudo que foi criado. Está mostrando que não basta que a sua igreja creia e concorde que existe um Deus. A palavra diz que até o diabo crê e treme. Não basta só isso. É preciso que a igreja de Deus saiba exatamente quem é e como é o seu Deus. Para nós encerrarmos, irmãos, eu queria trazer rápidas e entendo preciosas lições para nós. A primeira é, diante disso, diante de toda essa realidade gloriosa de quem Deus é, e da verdade de que Ele reina, e que Ele é o dono da história, e controla tudo, nós precisamos abandonar a nossa arrogância. Quantas vezes nós dizemos que sabemos mais do que Deus? Silenciosamente, em nosso coração, muitas vezes nós dizemos. Às vezes nem tão silenciosamente, às vezes expressa mesmo, né? Mas quantas vezes nós acabamos por dizer que Deus não sabe o que está fazendo? As coisas nos alcançam, nos atingem, e nós, na nossa arrogância e ignorância, tendemos a dizer que Deus não sabe o que está fazendo, que seria melhor fazer de outro jeito. Quando nós reclamamos da vida, quando nós reclamamos do local, da função, da casa que nós temos, da situação em que nós nos encontramos, quando nós murmuramos, a murmuração não reconhece Deus como soberano. Um escritor muito conhecido, chamado Arthur Pink, diz: é ridículo que os cacos de barro da terra contendam com a gloriosa majestade celestial. Abandone a sua arrogância. Em segundo lugar, se aproxime de Deus em reverência. Outro escritor, chamado Ranco, escreveu o seguinte: a falta de temor a Deus é que, em grande medida, explica o baixo padrão da moral, a mundanidade e a carnalidade, a loucura do prazer e a perversão ética que caracterizam os nossos tempos. Tenha noção de quem Deus é. Nos tempos modernos, chamar Deus de tantos nomes, de tantas formas, né, relatando a intimidade que se tem, ok, busque intimidade com Deus, mas entenda sempre quem Ele é. Tenha reverência, porque Deus é totalmente distinto de sua criação, Ele é o Todo-Glorioso, ainda que nosso Pai. Em terceiro lugar, confie em Deus. A nossa confiança tem base no ser de Deus. Vocês perceberam isso? É por causa de Deus ser quem Ele é e de ter essas características em sua plenitude que nós podemos confiar em suas promessas. Podemos confiar em suas promessas porque Deus é imutável, porque Deus é eterno, porque Ele tem todo o poder para cumprir o que Ele promete. Nós podemos confiar no seu amor, porque Deus é eterno, porque Deus é todo-poderoso, porque Deus é santíssimo. E se Ele é santo, 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 e Ele prometeu algo, Ele não vai descumprir isso.
Se Ele é todo-poderoso, Ele tem todo o poder para cumprir aquilo que Ele prometeu e que Ele decidiu oferecer. Nós podemos confiar na graça de Deus nos sustentando dia após dia, porque Deus é eterno, porque Ele é todo-poderoso, porque Ele é santíssimo. O ser de Deus é a base da nossa confiança. E em quarto lugar, meus irmãos, nós podemos, porque Deus é Deus, nós podemos buscar refúgio em meio a fraquezas e dúvidas. Os crentes lá na Ásia Menor, eles foram estimulados a confiar, a se refugiar em Deus, entendendo que esses sofrimentos que eles estavam passando não seriam em vão, de que eles não estavam sozinhos, largados, abandonados no mundo, apesar das circunstâncias, que embora todas aquelas circunstâncias, nada estava fora do controle divino. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a honra, a glória e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. O imperador da época de João arrogava para si, dizendo que todos deveriam adorá-lo como Senhor e Deus. Mas no hino, cantado pelos santos no céu, diante do trono, ao redor do trono, eles atribuirão, de fato, a Deus, que é o único digno e que é reconhecido como Senhor e Deus de nossas vidas. Vejam, irmãos, as instituições, sistemas humanos, eles não controlam o futuro da igreja. Não há forças cegas, impessoais, operando na história humana. Tudo se passa por meio da mão invisível do Rei soberano, mesmo que nós não estejamos entendendo. O universo, a história, a igreja, a nossa vida, cada ser criado, cada elemento que existe, cada ação tomada, cada movimento, está sob o total domínio do nosso Deus. Ele é santo, poderoso e eterno. Ele é digno de glória, de honra e de poder. Ele é criador de tudo o que existe. É Ele que ocupa o trono do universo. E Ele deve ocupar o trono da nossa vida. Se, de alguma forma, a gente tem se mantido rebelde quanto a isso, quanto a deixar Deus reger a nossa vida, ocupando o trono da nossa vida, que nós nos arrependamos e nos voltemos a Ele, confiando de que Ele cumpre aquilo que Ele promete, e Ele rege todo o universo, e regerá a cada etapa, cada desenrolar da história, que nós confiemos sempre, totalmente, nesse Deus que reina de seu trono. Amém.